Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical Lições Bíblicas. É a revista de adultos da CPAD. Estamos já na lição de número 11, para 10 de setembro de 2023. O assunto da lição hoje é cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. Eu quero, neste momento, mandar aqui meu abraço ao pastor Israel Araújo, ali em Grajaú, no Maranhão, pastor Tiago Pinheiro, no estado do Ceará, pastor Nazareno, também no Ceará. Que Deus abençoe vossas vidas e ministério maravilhosamente. Quero também dar o meu abraço ao pastor Elci, aqui no Maranhão, tá? Na cidade de Vila Nova dos Martírios. Que Deus abençoe. E a você que tem sempre nos acompanhado a cada subsídio, que tem nos ajudado em oração, divulgando, dando seu like. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Muito bem, a nossa lição temos o texto áureo em 1 Tessalonicenses 2:3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 12. E diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha que, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creis. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Muito bem, nesta lição nós veremos que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado em trevas. A introdução da nossa revista diz: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Certo? O que significa mesmo a palavra convicção? Convicção é opinião firme. Opinião firme. Você tem opinião e tem certeza, tá? Então, convicção é opinião firme, é certeza sobre aquilo que você acredita. Se você acredita na salvação em Cristo Jesus, você tem que ter convicção, tem que ter uma opinião firme. Não pode ser vacilante
quando alguém vier lhe perguntar. Se você tem certeza do arrebatamento, que a igreja vai ser levada para o céu, você tem que ter convicção. E convicção cristã se adquire buscando na palavra o conhecimento cada vez mais. Precisamos nos inteirar das doutrinas bíblicas. Assim, você e eu, ao sermos retrucados ou questionados por quem quer que seja a razão da nossa fé, a gente tem a base para responder, como diz o apóstolo Pedro. Tá? Então isso é convicção, é ter certeza, é ter opinião firme, é estar alicerçado, é ter respaldo de argumento para responder a qualquer pessoa. É não ficar em dúvida quando vem lutas, provas, dificuldades, isso é normal na vida de todo crente. Aí a gente não vacila porque a convicção está bem arraigada em nós, certo? E a palavra-chave desta lição é exatamente a palavra convicção. O primeiro tópico fala-nos da convicção espiritual e fala um pouquinho sobre o poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão de um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso em Atos capítulo 16, versículo 9. Agora veja só, se Paulo fosse um crente como alguns que existem hoje, ele teria dito que algumas coisas que aconteceram na sua vida foi o diabo quem fez. Porque assim, muitos dizem assim, se está tudo bem, está acontecendo bênção, está acontecendo milagre, está tudo às mil maravilhas, é Deus. Mas se acontece algum problema, alguma luta, alguma prova, algum prejuízo, é o diabo. O mundo é que jaz no maligno, não o que já nasceu de novo. Se você é crente na pessoa bendita de Jesus, tudo que acontece de bom na sua vida é Deus. Tudo que acontece de ruim também é Deus. É Deus quem dita as regras na vida do crente e precisamos ter convicção disso, viu? Paulo tinha essa convicção. Ele tentou por 2 vezes ir pregar o evangelho na Ásia. Será que pregar o evangelho é coisa ruim? Não é. E levar a salvação aos pecadores, avisar que eles estão em pecados, nas trevas, precisam do caminho que é Jesus, precisam chegar na porta que é Jesus, precisam chegar ao céu e através de Jesus. Está errado? Isso não está. E era isso que Paulo queria fazer. Por 2 vezes ele foi impedido, diz Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho, de evangelizar, fazer missões, irmão. Em nenhum momento no livro de Atos, há alguém abrindo a boca, ou Paulo, ou Silas, ou quem que estivesse com ele, ou Barnabé, em situação nenhuma, dizendo, foi o diabo. Eu queria ir pregar o evangelho, o diabo não deixou. Eu queria fazer missões, o diabo não deixou. Eu queria levar a salvação aos perdidos, o diabo não deixou. Não, Senhor. Em nenhum momento. Os servos de Deus tinham convicção. Se não deu certo, se for impedido, foi Deus. Porque é Deus que conduz a vida do crente. E eles tinham essa convicção. Aí tá, Paulo vai e tem uma visão de noite, no mesmo capítulo. Tá? Atos 16, 9. E depois dos versículos 22 e 23, o que que deu? Ele teve uma visão para ir para Macedônia, ele foi, o que aconteceu lá? Foi preso, foi açoitado, com vara, tá? Foi colocado os pés no tronco. Agora sim, Paulo podia dizer, não falei que foi o diabo? Eu quis ir para a Ásia, fui impedido. Nada deu certo. Agora eu vim para cá, quando eu tive a visão, expulsei o demônio do almoço, em vez de o povo ficar feliz, vieram foi me maltratar, me prenderam, me bateram, me espancaram, e eu estou aqui preso. Podia Paulo dizer, viu? Por isso que eu digo que foi o diabo. Não disse. O Espírito Santo não deixou ele ir para a Ásia. O Espírito Santo disse, vá para Macedônia. Ele foi. Mas lá na Macedônia ele libertou aquela moça, na cidade de Filipos. Lá ele ganhou o carcereiro para Jesus. Lá tudo bem, foi açoitado? Foi. Foi preso? Foi. Anos depois, Paulo escreve 2 cartas. Paulo escreve uma carta. E o título da carta é Carta de Paulo aos Filipenses. Talvez se ele tivesse ido para aquela região da Ásia que ele queria ir, não tivesse estabelecido nenhuma igreja. Mas lá para onde ele foi, teve a visão, mesmo tendo sido açoitado e preso, lá começou uma igreja. Lá ficou firmado um povo. E anos depois ele escreve a carta aos Filipenses, passando orientação para aquela igreja que Paulo ajudou, de certa forma, a fundar. Certo?
Então ele tinha convicção que era Deus que estava no controle de tudo. Nunca abriu a boca para dizer que o diabo impediu alguma coisa. Certo? Bom, agora o crente, além dessa convicção espiritual, da sua certeza de salvação, convicção na doutrina e convicção que Deus é quem controla a sua vida, também tem que ter convicção moral. Olha, todo cristão deve viver uma vida irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que não deixa motivo para estar sendo repreendido a todo instante. Que ninguém precisa estar chamando a sua atenção por um erro a todo momento. Vive uma vida moralmente ilibada, certo? E essa moral, essa convicção moral também tem a ver com os nossos usos e costumes de forma decentes. A pessoa que tem convicção moral sabe se vestir decentemente, sabe se portar decentemente, sabe conversar decentemente, tem um vocabulário decente, um linguajar decente, tratar com as pessoas do sexo oposto de forma decente, com os subalternos, alguém que está abaixo de si na hierarquia também, sabe lidar, certo? Então essa convicção moral, tá? Essa palavra moral aqui no nosso segundo tópico, falando sobre isso, convicção moral. O que é moral mesmo? Moral é um conjunto de valores e normas que a pessoa tem para, através delas, tomar atitudes. Então, vou repetir. O que é moral? É um conjunto de normas, um conjunto de valores que a pessoa adota ou que uma sociedade adota como correta para o agir do dia a dia, para o lidar com o seu semelhante. E essa palavra moral vem do latim morus. Morus, M-O-R-U-S. Morus. E essa palavra está ligada diretamente a usos e costumes. Nesse sentido, usos e costumes que não escandalizam, que não causam turbulência, usos e costumes que não afrontam a maioria da sociedade. Então, podemos dizer que aquilo que é corretamente moral é aquilo que não causa estranheza em uma sociedade. E você e eu, como crentes, até o mundo sabe que nós temos uma norma de conduta moral, de regras, de costumes. E se nós faltarmos com esse costume, que é normal para o crente, essas regras de conduta, o próprio mundo estranha e diz: pô, isso não é coisa de crente, não. Crente não faz isso, crente não fala assim. As próprias pessoas que não estão no nosso convívio eclesiástico, nosso convívio de comunidade de fé, sabem que crente tem uma conduta moral, um costume e uso diferente dos demais, certo? Quando Paulo reclamou na carta aos Coríntios sobre as mulheres terem um sinal de autoridade sobre a cabeça, aquilo não era um costume da igreja, era um costume da cidade, era um costume da região toda. Todas as mulheres usavam um véu como sinal de autoridade. Se ela era solteira, enquanto estava na casa do pai, aquele véuzinho estava dizendo: eu tenho alguém que eu devo prestar continência e respeito. Era o pai. E ao se casar, era ao marido, certo? Então, nesse sentido, o costume daquela época, daquela região, sendo cristão ou não, era usar o véu. E ao chegar para a igreja, algumas mulheres disseram: não precisa mais usar isso é coisa... E tal. Não, e Paulo: peraí, não faça isso não. Não pode fazer isso. É como hoje a aliança. Usar aliança, você que é casado. O correto é usar aliança. Tem gente que dá desculpa dizer que tem alergia a ouro. Que coisa, alergia a ouro. Pois faça de prata, faça de bronze, faça, sei lá, compre uma bijuteria, mas use a sua aliança. É o nosso costume aqui na região, no Ocidente, aqui no Brasil. Agora, aquela questão do véu lá em Corinto era uma questão moral, não só para a igreja, mas para a sociedade. E as cristãs não usarem seria motivo de escândalo diante da sociedade, certo? Muito bem. E no nosso terceiro tópico nos fala que o cristão precisa ter convicção social. Convicção social. Nós vivemos no mundo, estamos no mundo. Jesus falou em João capítulo 17, está registrado,
que nós, aqueles que são cristãos, que ele seguem, que ele obedece, que ele aceita, estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Porém, enquanto estivermos nesse mundo, precisamos ter boa convivência com as pessoas, independentemente da sua religião, do seu credo. Precisamos ter boa comunicação, um bom relacionamento. A palavra de Deus diz, aí, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. No que depender de vós. E se a pessoa não quiser ter paz comigo e me odiar, aí já é um problema dele. Já é um problema dele. Mas nós temos que ter essa convicção social. Numa época de dificuldades em todos os sentidos, né? Paulo preferiu não ser um peso para aquela comunidade que trabalhava para se sustentar. Ele defendia que quem vivia do Evangelho devia se alimentar, comer do Evangelho. Quem tinha tempo integral só para a obra. 1 Coríntios 9,14. Paulo defendia, sim, que o obreiro devia ser sustentado pela igreja local. Porém, ele não quis fazer isso porque, naquele momento, se espalhava por lá alguns falatórios sobre a vida de Paulo e de alguns obreiros. E se ele usasse desse recurso da liberdade em Cristo para ser mantido pela igreja, poderia usar isso contra ele. Então, Paulo não quis deixar brecha para o inimigo impedir o seu trabalho ali. Então, ele não quis ser peso para os irmãos, trabalhou para se manter enquanto esteve lá e fazia a obra de Deus também, certo? Então, Paulo tinha convicção social, tanto no sentido de que o obreiro pode ser sustentado pela igreja, mas em algumas situações o obreiro tem que saber se virar para não depender também só da igreja, tá? Outra coisa muito importante aqui que a gente vê é que todo cristão precisa saber que ele tem que ser voluntário, um voluntário. Se bem que quando o Senhor nos convocou, nos salvou, já nos nomeou e já nos enviou para a gente ir dar fruto, então se entende que voluntário aí é entre aspas. Todo aquele que aceita Jesus, tem seu nome escrito no livro da vida, teve seus pecados perdoados, ele não é voluntário, ele é um soldado. Soldado não é voluntário, soldado é convocado. Nós somos convocados, fomos chamados, fomos escolhidos. Nós não somos voluntários, nós somos mandados. Nós somos enviados. E Paulo disse, sobre mim é imposta esta missão, esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então a gente fala sobre voluntariado, entre aspas, mas hoje em dia as pessoas não entendem isso, que o Senhor pagou um alto preço por sua vida e automaticamente, por gratidão, a gente já devia servir a Deus com toda alegria. Deve ser por isso que o escritor do Salmo 51, Davi, deixa eu pegar aqui a Bíblia, tá? Salmo 51, versículo 12, depois de ele ter cometido pecado e mais de ano depois ser repreendido por Deus através do profeta Natan, agora ele escreve o Salmo 51 e chega nessa parte aqui do versículo 12 que ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi dizendo, Senhor, que eu nunca seja preciso alguém estar me empurrando, me chamando, insistindo comigo. Que o Senhor me sustente dessa forma, como alguém voluntário. Tem a versão que diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Se o Senhor já decide pregar, estejamos dispostos a obedecer. Faça o bem e ame o teu próximo como a ti mesmo, estejamos dispostos a obedecer. Tá? Então essa voluntariedade deve ser por gratidão. Que nós vivamos na sociedade com essa convicção que somos sal da terra e luz do mundo, mas a gente precisa olhar para aquele que é mais carente, aquele que é necessitado e fazer a nossa parte. Amém? Então tenhamos a nossa convicção espiritual, a nossa convicção moral e também a nossa convicção social, para que cumpramos o nosso papel enquanto igreja aqui neste mundo. Amém, querido? Deus abençoe a você, professor, professora, alunos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, compartilhe, curta, se inscreva no canal Boas Notícias, nos ajude a chegar a pelo menos 1000 inscritos. Ainda não chegamos nem a 700, mas se você se inscrever,
passar para frente, pedir aí na sua congregação, para os seus alunos em sala de aula, para os seus amigos de sala, a gente vai chegar a 1000 inscritos aqui no canal, tá certo? Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.